Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui mais uma vez para uma aula. Na verdade, essa disciplina ela tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você, tem a ver com a igreja em si, com o ministério em si, tem a ver com a nossa fé, tem a ver com a nossa espiritualidade. O dinheiro, ele é o único concorrente de Deus no coração do homem. Jesus chamou o amor ao dinheiro de mamon. Na verdade, é um espírito de avareza. E a Bíblia diz que o dinheiro atende a tudo. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19. Que o dinheiro atende a tudo. Ou seja, se eu quero me alimentar, se eu quero pregar a palavra, o que eu estou fazendo com você aqui agora, isso exige dinheiro, exige custos. Então, o dinheiro está em todas as áreas da nossa vida, seja na área espiritual, na área econômica, claro, na área física, na área da saúde, na área dos relacionamentos, todo o dinheiro está envolvido. Então, a Bíblia diz que o dinheiro atende a tudo. Mas a mesma Bíblia que diz que o dinheiro atende a tudo, ela diz que o dinheiro ele pertence a Deus. Ageu capítulo 2, versículo 8 diz: minha é a prata e meu é o ouro da terra. Então, Deus colocou as riquezas da terra na mão dos homens. Mas essas riquezas, elas não pertencem aos homens, elas pertencem a Deus. Existem 2.000 passagens sobre dinheiro na Bíblia. E nós vamos tratar nessa disciplina sobre tributos ao Senhor, dízimos, ofertas e primícias. Espero que você pegue esta aula, leia os materiais, leia bastante, consulte as escrituras para você ter certeza e base bíblica, porque essa disciplina tem tudo a ver. Eu quero fazer primeiro uma pergunta: você é dizimista? Se você for, você sabe o porquê você é dizimista? Você é dizimista porque alguém disse lá que você deve entregar dízimo? Ou você é dizimista porque você fez um estudo minucioso sobre essa questão e você descobriu pelas escrituras que o dízimo ele é biblicamente abençoador? Então, neste estudo nós vamos ver, se você não é dizimista, por que você não é dizimista? Você acredita que a Bíblia não instrui, que ela não ensina sobre dízimo, que era coisa lá da velha aliança, coisa lá, como diz os aliancistas, que era coisa da dispensação da lei, como diz o dispensacionalismo, que era coisa lá do Antigo Testamento e não é do Novo Testamento? O que você acredita? Por que você não dizima? Nós vamos discorrer sobre esses assuntos hoje. Nesse mês, na verdade, nós vamos estar tratando sobre a questão dos dízimos e da oferta. Primeiramente, eu vou falar sobre o conceito do dízimo. A palavra dízimo no dicionário quer dizer 10ª parte ou 10%. Dizimar é você separar 10% da sua renda e entregar na casa do Senhor, entregar na igreja para o sustento e a manutenção da obra de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois provai-me, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. E por causa de vós repreenderei o devorador. Então, a Bíblia diz que a igreja, que nós devemos manter a casa do Senhor em um clima de abastecimento. E isso acontece quando nós separamos essa 10ª parte e entregamos ali na casa do Senhor. Aí, alguém pode dizer: mas pastor, o dízimo ele é da lei, o dízimo não é do tempo da graça. O Novo Testamento fala muito sobre oferta, mas não fala sobre dízimo. Eu quero deixar claro para você aqui que o dízimo ele não é da lei. O dízimo ele é antes da lei, na lei e depois da lei. Nós vamos estudar sobre isso também aqui em nossas aulas. O primeiro ser humano a entregar primícias a Deus foi Abel. O dízimo, quem entregou o primeiro dízimo foi Abraão. Jacó autenticou o dízimo fazendo votos com Deus, como diz lá no livro de Gênesis capítulo 28, versículo 22.
Abraão deu o primeiro dízimo, como está lá no livro de Gênesis capítulo 14, do versículo 18 até o versículo 20. Abel foi o primeiro a entregar primícia, está lá no capítulo 4 de Gênesis, capítulo 3, ou do versículo 3 até o versículo 5. O que Moisés fez foi entregar ou legalizar, tornar o dízimo, a primícia e as ofertas algo legal. Então a lei pegou algo que era de efeito moral, espiritual e tornou algo jurídico para aquela época, tornou algo legal. Quando ele escreveu lá no livro de Números, capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 26, ordenando que os israelitas trouxessem os dízimos e entregassem para o sustento dos sacerdotes e levitas. Isso por ordem divina. Quando nós passamos por todo o processo da lei, os israelitas eles eram dizimistas, eram primiciantes, eles eram ofertantes. Lá no livro de Malaquias, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 11, o que a Bíblia mostra é que o povo não estava entregando os dízimos e as ofertas. Eles estavam roubando. Aí Deus diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Os israelitas não estavam entregando os dízimos, eles não estavam entregando as ofertas, e aí foram repreendidos. Mas depois da revolta de Macabeus, depois do período intertestamentário, houve uma reforma em Israel. E depois dessa reforma, os israelitas se tornaram pessoas fiéis e não idólatras mais. Daquele tempo em diante, Israel não era mais um povo idólatra. Israel era um povo fiel. Nos dias de Jesus, Jesus não tratou sobre dízimo, nenhum apóstolo tratou sobre dízimo em Israel, porque eles eram extremamente fiéis. É tanto que eles não questionaram sobre a questão de dízimos, eles questionaram a questão de pagar tributo a César, porque César oprimia a Israel. Ao que Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, os fariseus, eles foram repreendidos ali em Mateus capítulo 23, versículo 23, também no que tange ao dízimo. Jesus não repreendeu o dízimo, Jesus repreendeu a atitude deles de serem fiéis em todas as coisas no dízimo, até do cominho e do endro, mas esqueciam da justiça, da misericórdia e da fé. Aí Jesus disse: vocês devem fazer uma coisa e não desprezar também a outra, ou seja, faça as duas coisas. Sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas e cumpram os princípios da justiça, da misericórdia e da fé. Aí alguém pode perguntar: mas por que eu vou entregar o dízimo se a lei não me obriga? Quero meditar um pouco sobre isso aqui com você. Na lei brasileira, a Constituição Federal, ela não te obriga a dar dízimos. A lei, a Constituição, ela pertence ao Estado e ela te obriga a pagar impostos ao Estado. É tanto que naquilo que você compra, os impostos já estão inclusos naquilo que você compra. Se você compra 1 quilo de feijão e o quilo de feijão é R$ 1,50, eles colocam já um imposto em cima, você vai pagar R$ 3,00 no quilo de feijão. E outro R$ 1,50 já é um imposto que você está pagando ao Estado. O imposto está sobre a água, está sobre o gás, está sobre a comida, está sobre a gasolina, está sobre tudo que a gente faz. Os impostos já estão inclusos. O governo já cobra a parte dele. E o reino de Deus? Como é que se mantém? O reino de Deus se mantém ali com a espiritualidade do povo de Deus e a fidelidade do povo de Deus. A igreja se mantém dessa forma. O dízimo, a Bíblia diz o seguinte, lá no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 8, que lá na lei os homens entregavam dízimo àqueles que morrem, ou seja, aos levitas. Mas na graça nós entregamos dízimos àquele que se testifica que vive, ao sacerdote supremo Jesus Cristo de Nazaré. Então, Jesus não tirou a lei e os princípios dos dízimos, eles continuam. Porém, as coisas devem ser feitas com um espírito voluntário e com amor no coração, não é forçado, né? Ninguém vai
lhe obrigar a fazer isso aí, mas eu acredito que se você tiver um coração convertido, se você já nasceu de novo e tiver um coração quebrantado, com certeza o seu coração vai se mover a fazer a vontade de Deus. Amém? Eu gostaria que você lesse muito esse material. Assista aí os vídeos que forem tendo no meio dos estudos, os links que forem surgindo no meio dos estudos. Responda os exercícios. Aproveite bem esta aula que vai ser uma bênção. Com certeza Deus vai desatar a sua vida depois dessa disciplina. Amém? Bons estudos.